trazido muitos problemas. Eu considero que todos os nossos problemas ambientais e também sociais vêm dessa colocação da gente no centro. E a educação biocêntrica, nós convidamos Clélia justamente porque ela tem uma visão mais ampla, e que ao invés de ser o ser humano no centro, é a vida no centro. Então, a principal ideia da educação biocêntrica é que a vida está no centro da nossa existência. E aí eu vou passar a fala para ela, que ela vai falar de como é toda essa história, o que é que os seus objetivos, ela está saindo ali, mas está voltando. Clélia, passo a fala para você. Parece que deu uma paradinha. Boa tarde, é porque eu estava sem microfone. Vocês estão me vendo, não estão? Estamos. Estão me ouvindo. Bom, eu queria primeiro parabenizar vocês, né, esse grupo, por essas iniciativas tão interessantes e tão necessárias nesses dias atuais, não apenas de pandemia, mas os dias anteriores mesmo à pandemia, porque esse grupo já vem atuando há 2 anos ou mais, não é? Mas a questão do empoderamento, a questão da vivencialidade, que é importantíssimo, porque nesse mundo acadêmico e no estilo de educação que a gente está acostumada a ter tido até agora, é só a cabeça, é só o intelecto, e a gente sabe que o intelecto é uma parte importante, mas não é tudo, né? E o meu objetivo hoje, então, eu queria agradecer também o convite de vocês terem pensado em mim para essa fala hoje. É com alegria que eu venho para cá para falar um pouco sobre a educação biocêntrica. Eu sou facilitadora de biodança e atualmente eu estou dirigindo a Escola de Formação de Biodança aqui e fiz uma especialização em educação biocêntrica. Mas o criador da educação biocêntrica e da biodança iniciou os trabalhos dele pela educação, porque ele era professor primário. E só muito tempo depois, quando ele foi para Santiago, ele iniciou numa cidade pequena chamada Concepción. Ele era chileno, Rolando Toro. E aí, depois que ele foi trabalhar com antropologia médica na faculdade, na Universidade do Chile, na Faculdade de Medicina, ele fez a biodança. Mas a educação biocêntrica é uma educação justamente para diferenciar-se daquela educação formal, meramente intelectual, e que uniformiza os corpos ali, todos sentados numa cadeira o tempo inteiro. Então, ele diz que essa educação biocêntrica utiliza um novo paradigma das ciências humanas, que é o princípio biocêntrico. A humanidade já pensou que o centro do mundo era a Terra, por isso teve o princípio geocêntrico, e durante muito tempo o que reinou é o princípio antropocêntrico, que é o homem no centro, que é o que ainda existe hoje em dia. O homem tem direito a destruir a natureza, a acabar com tudo, a fazer o que quer que seja, porque ele é o elemento mais importante da vida. E a gente sabe que não é nada disso, que não é assim. Então, a educação biocêntrica não prioriza a educação, a formação intelectual ou tecnológica. A matéria da educação biocêntrica é a vida. Ele diz que a coisa mais importante é a gente aprender a viver bem e em harmonia com a natureza. Então, a coisa mais importante desse tipo de educação é a conexão com a vida, qualquer forma de vida, mas aí, sobretudo, a natureza, para que a gente possa viver bem. E é indispensável a gente recuperar o sentido de sacralidade da vida. A vida é sagrada. E todo o tempo anteriormente, os indígenas, os povos originários, todo mundo nas civilizações ancestrais, eles tinham, os índios ainda têm isso, a vida é sagrada. Mas a gente perdeu isso há muito tempo, né?
e recuperar esse sentido da sacralidade da vida e do gozo de viver e de existir. A vida, ele diz, não é para a gente simplesmente acorda, levanta, trabalha, volta, dorme. Não, isso não é tipo, isso é uma existência inócua, vazia. A gente precisa ter a alegria, a gente precisa cultivar bons hábitos, e a gente não é um ser unidimensional, a gente não é só o intelecto. E não, tampouco não é só o corpo, o fisiculturismo aí do povo, né? Bombado, etc. Nada. A gente tem corpo físico, corpo espiritual, corpo mental, tem vários tipos de corpos. E a gente precisa alimentá-los todos e viver harmonicamente com eles. A gente vive num planeta que está completamente depredado e exaurido. Note-se agora o que é que estamos passando e o que é que estamos precisando fazer para poder, é o famoso grito da terra esse, né? E para não falar do grito dos oprimidos e dos excluídos, que pelo amor de Deus, agora é que isso, né, a patente veio à tona. Então, o princípio biocêntrico põe a sua prioridade absoluta nas ações que permitem a conservação e a evolução da vida. Por isso que é biocêntrico, a vida no centro, e não antropocêntrico. O homem não é. Mas hoje em dia o sistema capitalista continua entendendo que o homem é o centro de tudo. É preferível salvar o capital do que salvar as vidas. É o entendimento aí obtuso que nós estamos vivenciando nesses últimos tempos, tristemente, né? E a educação biocêntrica também, como ela se reporta à vida, ela vai resgatar os instintos, porque os instintos são a maior sabedoria que os animais, inclusive nós, temos de preservação da vida. E os instintos na nossa sociedade, a séptica, de muita asepsia, de muita limpeza, álcool gel, hoje em dia mais, é para os instintos serem horríveis, né? A gente não querer saber, a gente ser tudo igual, a gente pensar igual, a gente vestir igual, a gente dançar igual, movimentinhos, etc. E a educação biocêntrica vai de encontro, não quer nem saber nada disso. Cada ser é indivíduo, cada ser tem sua forma de expressar no mundo. Cada ser tem uma identidade, que é muito reforçada com a biodança, esses tipos de trabalhos que vocês fazem também. E não é muito importante fortalecer a identidade, mas é muito importante também que as pessoas possam expressar-se, possam expressar essa identidade. Porque se eu faço e aconteço, mas eu fico quieta, calada no meu canto e ninguém sabe o que é que eu estou fazendo, não vai muito adiante, né? E o objetivo, então, da educação biocêntrica, além dessa conexão maior com a vida, é desenvolver pautas internas para viver bem. Eu preciso saber viver bem. Tem até a música, né? É preciso saber viver. E a coisa mais importante desse desenvolvimento, de eu saber viver bem, é eu ter uma inteligência afetiva. Porque todas as demais inteligências, segundo Rolando Toro, tem o Gardner, né, que definiu 7 tipos de inteligência, segundo Rolando, todas essas inteligências são desenvolvidas a partir da inteligência afetiva, não da inteligência, a partir da afetividade. É por isso que no início da vida, se a gente não tem o aconchego, a coisa, se não tem essa afetividade que possa nos desenvolver saudavelmente, vai ser muito difícil a gente ser uma pessoa muito saudável lá na frente, né? E a mediação, qual é o método que ele divisou, que ele enxergou para fazer essa educação biocêntrica? É a vivência de biodança. Ele criou o sistema biodança, muito depois, porque ele começou, como eu já falei, como educador, e ele descobriu que a biodança é um sistema de desenvolvimento humano
que se propõe a desenvolver os potenciais genéticos nossos, no que diz respeito à nossa vitalidade, que todos temos que ser mais ou menos vitais em alguma medida, senão a gente nem se levanta da cama, e é o caso dos depressivos, por exemplo, né? Que a vitalidade é zero e que ficam parados. Depois tem a sexualidade, que é um instinto que todos temos também. Depois tem a criatividade, só que a criatividade no sistema de Rolando Toro é a minha criatividade existencial. Como eu crio diariamente a minha vida. É a criação existencial, é a criatividade existencial. Que a gente. Claro que existe criatividade artística, musical, intelectual, de escrever, poesia, que vocês também trabalharam, né? Textos. Tem várias formas de expressão, mas a forma mais importante é você ser capaz de fazer a sua vida criativa, você criar a sua própria vida diariamente. Depois vem a afetividade, que é a linha que permeia todas essas outras. E, por fim, a transcendência, que é a capacidade de ir além do nosso ego, que é a conexão com o universo, com a totalidade, com o cosmos. Ele chegou a esses 5 grupos de potenciais fazendo uma extensiva pesquisa na Universidade Católica do Chile, que depois onde ele também depois lecionou, porque ele era psicólogo, e ele disse que fez uma extensiva pesquisa para saber quais eram as coisas mais importantes dos seres humanos, sem as quais eles não poderiam viver. E chegou a esses 5 grupos de potenciais genéticos que todos temos, e aí na biodança ele chamou-as de linhas de vivência. Então, a gente tem as vivências de biodança, nas quais a gente trabalha essas 5 linhas de potenciais. E essas linhas, elas são todas entrelaçadas entre si. Tem pessoas super vitais, mas pouco transcendentes. E na medida que você vai desenvolvendo uma, ela vai também auxiliando no desenvolvimento das demais. É como se uma puxasse a outra. E as pessoas têm desenvolvimentos diferentes, como a gente conhece, pessoas mais afetivas, menos afetivas, mais sexuais, menos sexuais, mais ou menos transcendentes, por aí vai, né? Vitalidade, etc. Mas ele dizia que a coisa mais importante da educação biocêntrica é que toda a metodologia desse estilo de educação teria que se orientar para a conexão com a vida. A vida no centro, sempre. A vida é o mais importante. É um mistério e é um milagre a vida. Então, é para esta conexão que a gente deveria estar orientado sempre, estimulando e desenvolvendo esses potenciais genéticos para que a gente fique cada vez mais integrado. E a biodança trabalha com 3 níveis de integração. A integração consigo mesmo, comigo mesma, a integração com o outro e a integração com o grupo, com a totalidade ou com o universo, como a gente pode extrapolar, né? E a gente também trabalha a coerência existencial, fazendo com que a gente pense, sinta e atue de uma forma coerente. Não pensar uma coisa, sentir outra e dizer outra, que também é muito comum no mundo atual que a gente vive. Então, a gente também trabalha com esse tipo de coerência existencial nesse aspecto. Agora, a biodança utiliza vários exercícios simples, como caminhar, etc., danças e situações em grupo. A biodança só pode ocorrer em grupo, qualquer não, mas a maioria do ensino hoje em dia é em grupo, né? Mesmo agora a gente está distante, mas a gente está em grupo, está todo mundo aí, né, de alguma forma conectado dessa forma. A imagem do homem para a educação biocêntrica é um homem relacional, me relaciono comigo e com os demais, é um homem ecológico, eu tenho que ter integração e estar integrado e
respeitando a natureza, e é um ser cósmico, né? Que está neste planeta, nesse momento. Os fins da educação biocêntrica são, o primeiro deles, o cultivo da afetividade, ele dá muita ênfase ao afeto, para superar toda discriminação racial, social ou religiosa. Eu ainda acrescentei racial e étnica é a mesma coisa, né? Tomar contato é outra finalidade da educação, é você tomar contato com a sua própria identidade, fortalecendo-a para ter coragem de defender seus pontos de vista. Muitas vezes você tem seus pensamentos, suas ideias, mas você não tem coragem de defendê-las. Por isso, você precisa fortalecer a sua identidade e saber que você tem um valor de qualquer forma que você seja. Você tem um valor existencial em si próprio por estar vivo, estar neste momento, neste planeta. O cultivo da expressividade e da comunicação, que é para você expressar as suas emoções. Rolando Touro, juntamente com o pessoal da psicossomática, acreditava que toda emoção que você não expressa, que você engole, ela vai se acumular nos seus órgãos e vai derivar numa doença. Lembram do que Silvana falou do Dr. Edward Barr, né? Que identificou aquelas emoções que facilitavam a existência de uma doença, ou não era nem existência, facilitava a entrada de uma doença no primeiro nível e dificultava posteriormente a cura daquela doença. As pessoas que eram mais animadas, mais alto astral, que acreditavam em si mesmas, que tinham vontade, esperança de viver, se curavam mais rápido do que as pessoas que, tanto faz, meu Deus, não tem jeito para mim não, eu tô mal, etc e tal. Vocês também já devem ter se deparado com várias situações dessas na vida de vocês. E na biodança, a gente expressa essas emoções através das danças, do diálogo, né? Desenvolver a expressão verbal, a oratória e a recitatória. Você poder recitar poesias, textos, etc. Desenvolver a sensibilidade senestésica, que é a sensibilidade corporal. Você ter o prazer do movimento, porque os nossos movimentos não são movimentos meramente físicos de academia que você precisa ficar forte. Não. É um movimento a partir da sua emoção. É o que a gente chama de um movimento emocionado. Eu coloco uma música, eu dou uma consigna e você se move a partir daquilo que foi mobilizado dentro de você. Então, não tem nenhum movimento certo, nenhum movimento errado, e nem tem modelo de movimento nenhum. Cada pessoa tem a sua capacidade expressiva corpórea, né? Da corporeidade. Percepção do próprio corpo e destreza motora. Tem muita gente, né, que tem muita dificuldade com o próprio corpo, porque foi moldado o tempo todo numa cadeira, sentado não sei quantas horas por dia, etc. A coisa mais importante da educação biocêntrica, que a diferencia totalmente de outras educações, é que a aprendizagem é vivencial. Em biodança, a gente tem vivências. Então, o intelecto é importante, mas a gente vivencia antes e raciocina e elabora intelectualmente depois. Primeiro você sente, depois você pensa, depois você identifica o que foi que você sentiu. A integração à natureza é muito importante também, e o desenvolvimento da consciência ecológica. A gente desenvolve a consciência ética e a ecológica. Também desenvolve e amplia a percepção, de forma geral, e expande a consciência ética. No curso de Educação Biocêntrica que eu fiz na Universidade Estadual do Ceará, a UES, em 2005, 2006, por aí,
eles chegaram a duas outras finalidades que Rolando Toro não atinou, não desenvolveu, que foi despertar o espírito de solidariedade e de convivência amorosa. Que eu vou falar já já de duas coisas que são, é como se fossem duas vertentes da educação biocêntrica que existe de uns tempos para cá. E uma vertente muito forte é a do Ceará, porque são pessoas muito antigas na biodança, também professores universitários, e que levaram a educação biocêntrica para as universidades, a estadual e a UVA, que é do Vale do Acarão. E a outra finalidade é a construção do conhecimento crítico, levando à conscientização, que é a consciência para a ação. E aí tem muita influência de Paulo Freire, com a educação dialógica e problematizadora, e tem também a influência da teoria da complexidade de Edgar Morin. Essa vertente também baseia-se em Piaget, em Wallon, pelo ensino pela afetividade, e eles entendem que Rolando Toro foi um teórico da educação biocêntrica, mas eles inseriram Paulo Freire, o círculo de cultura, a relação dialógica, a educação não bancária, etc., e Edgar Morin com a teoria da complexidade. Já os familiares de Rolando Toro, que quase todos filhos, noras e netos, são também facilitadores de biodança, para eles, a educação biocêntrica é nada, é a educação comum, normal, da sala de aula, e você leva uma vivência de biodança para lá. Então, eles não fazem essa distinção. Mas o pessoal do Ceará, que tem uma longa trajetória de ação política, de empoderamento, de conscientização das lideranças populares, tem um trabalho muito forte de ação social, de formação de líderes populares em periferias e em cidades menores, fizeram um trabalho realmente muito revolucionário. Eles introduziram logo Paulo Freire com o Círculo de Cultura e em seguida Edgar Morin com a teoria da complexidade, aqueles saberes necessários à educação do futuro, etc. e tal. O sistema biodança é o que media a educação biocêntrica, né? O ensino vivencial, teórico, reflexivo. A metodologia é teórica, tem que ter uma teoria, mas é reflexiva e é vivencial. Eu teorizo, eu reflito e eu vivencio. E a inteligência afetiva é a coisa mais importante que ele considera para desenvolver, porque ele diz que se você tem a consciência ética, consciência ecológica, e você tem essa inteligência afetiva, você é incapaz de ferir quem quer que seja. Você é incapaz de ter essa competitividade exacerbada que existe no mundo hoje em dia. E é o afeto que faz a base para você, inclusive, aprender. E ele cita um experimento muito interessante de um teórico chamado Ames, A-M-E-S. Eu não sei o primeiro nome desse homem. Ele fez estudos sobre a percepção. E ele botou várias pessoas para olhar pelo buraco de uma porta. E ele mostrava, Ames, esse aí, ele botava coisas e objetos e coisas do outro lado. E ele viu que a percepção das pessoas é extremamente influenciada pelo afeto. As pessoas de quem a gente gosta, a gente vê de um jeito. As pessoas que a gente não gosta, a gente vê de outro jeito. Então, ele diz que até essa percepção é influenciada pela afetividade de cada ser humano. Por isso, tanta ênfase na inteligência afetiva, que ele distingue, assim, muito veementemente da inteligência emocional,
que teve uma época que foi o maior boom, né? Inteligência que era para contrapor-se à inteligência cognitiva, meramente. Aí ele disse, mas a inteligência emocional é o que se usa diariamente, noite e dia, na televisão, para que as pessoas fiquem emocionadas e vão comprar. E com essa inteligência emocional, você mobilizando as pessoas dessa forma, você as manipula. Você consegue vender coisas que elas nem estão querendo comprar ou nem estão precisando. Isso é outra grande história dessa pandemia agora, né? A gente viu que pode viver muito bem sem ir para shopping durante muito tempo. E outras pessoas disseram, eu me dei conta que eu posso viver sem ir para o shopping, sem comprar roupa, sem comprar isso, mas eu não posso viver sem arte, sem literatura, sem música, sem poesia, sem livros, né? Mas, enfim, o povo que está aí na frente do nosso governo não entende isso não, né? Acha que a cultura é inútil, né? Não tem finalidade nenhuma. É aquela história da utilidade, né? Será que eu vou ser útil depois dos 70 anos? Que o padre Fábio de Mello, não sei se vocês viram, né? Porque no mundo capitalista é isso, você só vale, você só tem algum valor enquanto você tem alguma utilidade. E utilidade quer dizer, em geral, produtividade, o que você pode fazer de produtivo para gerar renda, geralmente gerar renda para o capital, que é pouca gente, muita gente trabalhando para aquele pouco, né? Ter acesso, ter muito dinheiro. Mas, enfim, isso aí é com vocês, eu não entendo nada disso não, porque vocês é que são da administração. E, então, é isso, é um sistema educacional bastante revolucionário, porque não importa, é importante a educação tecnológica, a formação tecnológica, a formação formal, intelectual, é tudo muito importante, porque nós somos uma totalidade, não é? Nós não somos só isso, cada uma de vocês aí não é apenas uma professora, é uma esposa, é uma mãe, é uma irmã, é uma tia, é isso, é aquilo, e tem uma vida particular, e tem uma vida profissional, e tem uma vida, enfim, e nós somos esse amálgama de coisas, mas o que é realmente importante para a gente desenvolver é essa ampliação de percepção, essa ética, desenvolver uma consciência ética, reconhecer a importância da integração nossa com a natureza e não simplesmente a exploração desenfreada para detonar e exaurir a natureza, como a gente está fazendo agora, né, com o caso da Amazônia aí, os indígenas, a população originária, uma coisa realmente muito, muito triste. E, bom, era mais ou menos isso que eu tinha para apresentar para vocês. Como eu falei, a educação biocêntrica pode ser estendida assim muito, muito tempo, porque eu fiz um curso de 14 módulos, e foram mais de 360 horas, com monografia, com tudo. Tem muitas disciplinas também, não é, que se vê a partir disso, a teoria da complexidade, muitas vivências de biodança também. Mas assim, como eu tinha um tempo, eu pensei em falar 30, 40 minutos e abrir para perguntas, para alguém, se alguém não entendeu algo, eu tentar explicar, ou se quiser a diferença entre o equilíbrio emocional. Como é, Ana Márcia, o equilíbrio? Oi, Clélia. Oi. Você não comentou que a educação, na perspectiva, né, da educação biocêntrica, esse elemento da afetividade, não é exatamente igual ao que se fala sobre equilíbrio emocional. Aí, se você puder explorar mais um pouco.
de equilíbrio, eu falei de inteligência emocional. Isso, inteligência. Porque Exato. o equilíbrio é a soma, é a totalidade, é a harmonização e a integração de tudo. A gente tem, Ana Márcia, na vivência, na biodança, a linha da afetividade, que a gente trabalha em cada sessão de biodança. As sessões de biodança são todas integradoras e harmonizadoras. Eu digo que a pessoa sai sempre muito melhor do que o que ela entrou. Porque ele desenvolveu toda uma teoria e todo um modelo teórico bastante sofisticado, no qual você começa com uma ativação e você vai, depois você tem um período de regressão e você provoca homeostase no seu organismo, que é um equilíbrio neurovegetativo. E isso é um efeito, por exemplo, da meditação. A meditação lhe dá essa sensação de bem-estar e de harmonia, porque você também entra numa vibração, numa frequência, só que é parada a meditação. E tem pessoas que são biodançantes e professores há muito tempo, que pleiteiam que a biodança é uma meditação em movimento. Sancler, né, por exemplo, porque a biodança tem exercícios mais parados, mas tem exercícios de todo tipo. E a linha da afetividade, o que o Rolando estava querendo eminentemente diferenciar, era o afeto da emoção. Inclusive, nessa mesma apostila, porque a gente não teve tempo, ele distingue a emoção do sentimento. As emoções básicas que nós temos todos são aquela alegria, tristeza, medo e raiva. Essas são as 4 que você tem, assim, que em geral são super... A nossa raiva hoje em dia, né, do nosso povo, tá, por um lado, medo, e por outro, essas duas estão, assim, altíssima, né? Qualquer coisa, o nosso presidente pega um revólver e mata o outro. É a coisa mais rápida que tem para fazer. É assim que você deve enfrentar um homem se chegar perto de você como mulher em algum lugar. Coisa melhor nem mencionar. Então, a emoção é uma reação fisiológica que acontece dentro do seu corpo e no momento que você está diante, por exemplo, de um perigo, você tem medo, corre. Ou corre ou enfrenta a luta, né? Alguma pessoa fez uma coisa que você discorda, você tem raiva, fica lá roxo de raiva, etc e tal. Eu falo de cadeira, né? Porque agora é que eu estou conseguindo dominar a minha. Mas eu venho de uma família muito irada, muito... Qualquer coisa, o cara olhou para você, o cara quer lhe dar um murro na cara. Olhou assim de esguelha, já está... Então, é um trabalho danado, minha senhora, segurar essa história dessa raiva. Mas haja meditação no juízo, haja biodança para poder, né, melhorar. A alegria, graças a Deus, é uma coisa que eu nasci com bastante e eu, né, vou para a praia, tomo sol, gosto de coisas, procuro coisas que me dão prazer, porque a gente não pode deixar que a nossa alegria dependa de coisas externas, né, objetos externos. Então, se você diz sim, eu fico alegre, tudo bem. Se você diz não, eu fico desesperada, chorando, acabada, não dá. Mas é uma coisa que a gente precisa cultivar dentro de nós, né? Essa alegria. A tristeza é outra coisa mais difícil, que também no mundo que a gente vive é muito difícil a gente ser alegre o tempo inteiro, né? Diante de uma situação tão difícil que nós estamos vivendo, a inteligência, a menina está dizendo aí que não consegue desenvolver. Mas a inteligência emocional, é o que eu estava tentando distinguir da inteligência afetiva, é que o afeto é um sentimento, não é uma emoção. A emoção é a raiva, é o medo. A paixão é uma emoção, você é tomada, né? Você não consegue dizer, eu vou me apaixonar por aquele fogão, ou eu não vou, ou é por aquela pessoa. Isso não é uma coisa que lhe depende. Tem reações químicas, como também raiva tem reação química no seu corpo, você fica acelerada, suando. Quando você está com medo, a pupila dilata, os animais se preparam para o ataque ou para a fuga, né? Para correr muito.
vem aquele negócio lá para os seus músculos, para você poder correr muito, como é o nome daquilo. Enfim, adrenalina, vem muita adrenalina para você e tal. Então, a alegria e a tristeza são mais, né? Essas aí são o medo e a raiva, são as mais potentes, mais poderosas, que são fogo. Você fica pegando fogo. A gente fica roxa, né? Diz, eu tô roxa de raiva, de ódio. Então, emoção é uma coisa, afetividade, sentimento, você querer bem ao outro, é outra coisa que precisa ser cultivada. Não é uma emoção, não é algo, uma reação física, nem física eu diria, é fisiológica, porque é dentro de você que ocorre. E é do seu sistema autônomo, não é você que controla isso, não. Você pode depois, né, tentar se acalmar. Hoje em dia a gente conhece respiração, bebe água, medita, faz qualquer coisa. Corre dentro com a moléstia mesmo. Agora, o sentimento, então, é uma coisa mais cultivada, é uma coisa mais delicada, mais sutil. O que ele diferenciava, assim, tremendamente, é que o pessoal do marketing, por exemplo, eles dão na jugular, na emoção. Você vai ser mais feliz se você comprar isso, se você fizer aquilo. O Pão de Açúcar, eu não me esqueço nunca dessa. É lugar de gente feliz. Pensa em quantas pessoas podem fazer compra no Pão de Açúcar, pelo amor de Deus. O supermercado quase dos mais caros da cidade. Quer dizer, aquela história, você precisa comprar o último modelo do tal, porque isso vai lhe dar felicidade. Essa menina que eu gosto muito também, Silvana, essa Viviane Mosé, ela diz, cada compra que você faz é uma promessa de felicidade, repare. Eu achei essa frase perfeita. Porque é isso. Aí o consumismo agora, olha, a zero, lá para baixo. Você nem tanto que pela internet dá para comprar bastante. Mas nem tanto, tudo bem, bem lembrado, mas assim, mas eu queria falar assim, só a história da biodança para mim, né? Que eu conheci Clélia em 1996, num grupo de biodança. No grupo, o primeiro contato que eu tive com a biodança foi em 1996. Eu estava numa crise de depressão, né? Você falou em depressão. Eu estava numa crise de depressão na época, estava frequentando terapia, e o que é interessante é que, e realmente tem tudo a ver, biodança, educação biocêntrica, tem tudo a ver com esse projeto aqui, o Projeto Vivências, porque nós temos o mesmo propósito. É interessante tomar consciência. Em uma vivência de biodança, que Clélia já falou, que é um espaço onde a gente trabalha o corpo, através da dança, do movimento, da música, para deflagrar emoções. Então, a gente tem uma grande oportunidade. Uma vivência de biodança pode acontecer coisas que demoraria meses para acontecer na sua... ao mesmo tempo, numa só sessão, você pode ter raiva, você pode ter tristeza, você pode ter alegria, euforia, numa sessão que dura, em média, 2h30. E essa oportunidade de você se encontrar de fato, e não apenas na ideia, porque quem faz terapia, muita gente, aqui nós 5 já fizemos terapia, fazemos terapia, você vai falar, terapia cognitiva você fala, mas a terapia corporal, ela lhe pega de surpresa. Então, nas vivências que, de repente, né, você encontra coisas em você, você se depara com coisas em você que você não esperava. Então, você tem um acesso de raiva por alguém rejeitar você na hora que você convida a pessoa para dançar. E talvez demorasse meses para você ir para uma festa para acontecer uma situação dessa, e talvez nem acontecesse, porque na festa real as pessoas às vezes aceitam por educação. E na biodança nós temos a consciência, nós somos levados a ter consciência de não aceitar por educação. Só aceitar se realmente você sentir vontade de estar com aquela pessoa. A proposta que Clélia traz é uma proposta da biodança, uma proposta revolucionária, porque é a gente reencontrar-se com o que realmente nos faz feliz. Eu ia perguntar a você, pedir para você falar, Clélia, daquelas 3 perguntas que Rolando traz para a gente. 3 perguntas existenciais, que são importantíssimas para nós. Onde eu quero viver? Com quem eu quero viver?
e como eu quero viver. De que modo? Eu quero viver indo para a praia todo dia ou só estudando? Então, é o que ele chama das perguntas existenciais. Onde eu quero viver? Com quem eu quero viver? E o que é que eu quero fazer? Porque é uma coisa muito frequente e muito comum é a gente não fazer aquilo que gosta, é a gente fazer uma coisa pelas circunstâncias da vida. Eu me formei nisso, mas eu precisava trabalhar e surgiu um trabalho de outra coisa, mas eu precisava ganhar dinheiro, eu vou para aquilo. E eu levo, olha, anos da minha vida fazendo aquilo daquela forma. Então, essas perguntas que ele faz, que são para a gente muito importantes, são essas perguntas existenciais. Agora, eu só queria fazer mais um adendo aí, Silvana, essa história, quando você colocou, na biodança, a gente tem uma consigna, que é uma informação, eu proponho um exercício, eu proponho uma dança, e eu boto uma música, que é a música que vai deflagrar a emoção. O seu movimento é a expressão daquela emoção que foi deflagrada a partir da minha informação e da música que eu coloquei. Só que muitas vezes você começa dançando de uma forma e vem outra emoção, e você também dança aquela emoção. A outra coisa que a gente faz muito também na biodança é transmutar. Eu tô com a raiva danada, eu não vou sair dando murro em Deus e todo mundo, nem pegando, né, a arma lá. Então, eu danço aquilo, eu extravaso, eu boto para fora, para eu ressignificar e eu transmutar essa energia numa potência, numa vitalidade, para eu fazer alguma coisa útil e não sair destruindo quem estiver na minha frente. Isso também é uma coisa muito positiva da biodança. E a história é essa, a gente sentir, não é? Porque a gente fica tão engessado com tudo que existe nessa sociedade nossa de consumo, de televisão, todo mundo assiste o mesmo programa, ou agora Netflix, ou não sei o que, não sei o que lá, todo mundo veste igual, todo mundo dança igual, então a gente fica tão engessado que é muito difícil depois a gente recuperar essa individualidade, essa unicidade, porque não tem nenhum de nós aqui, a gente tem atributos, qualidades e defeitos diferentes, mas nem porque eu tenho um defeito, nem você, nem ela, a gente é mais nem menos do que ninguém. Mas o povo, né, os hitlerianos, os capitalistas, os brancos, etc., eu sou melhor, eu sou rico, então eu sou melhor do que você. E aí eu queria voltar novamente na questão da emoção, porque como é algo totalmente ignorado pela nossa educação, né, cujo centro somos nós. Mas é interessante que esse centro onde o ser humano é colocado não é um centro verdadeiro. Nem a gente é o centro dessa visão antropocêntrica, embora teoricamente seja. O centro é o dinheiro. É como você disse, é o capital, com certeza. Porque se nós fôssemos o centro, tudo que há em nós seria valorizado. Nossas emoções, nossa afetividade, nossas necessidades primárias, né? Nós não teríamos ninguém passando fome, porque todo ser humano teria. Claro. Então, e tem comida suficiente. A gente realmente tem que caminhar para transformar o tipo de educação que a gente tem, porque é nessa transformação que há a oportunidade da gente ter um ser humano, como você mesmo disse, mais integrado. Mais integrado. Que não age apenas pelo que pensa. Porque muitas vezes a gente fala, muitas vezes não, por ter tido uma educação castradora, uma educação onde a gente só foi ensinado a calcular, a interpretar fora textos alheios, a gente nunca foi estimulado a interpretar a dança da vida, que a biodança é a dança da vida, e a educação biocêntrica é aprender a lidar com essa dança. Por isso que a biodança usa a dança, né, Clélia? Exatamente. É muito revolucionário, porque
é sair da sala de aula, é trazer para a sala de aula, isso já acontece, você já teve essa experiência, trazer para a sala de aula movimento. Exatamente. Trazer para a sala de aula esse espaço de mexer-se, porque quando a gente se mexe, a gente descobre facilidades e dificuldades. E a gente pode chegar próximo ao outro, tocar no outro, ser tocado, perceber que tem medo de ser tocado. Pela exacerbação que a gente tem na nossa sociedade, entre outras exacerbações, pela exacerbação sexual, de que tudo é sexual. Então, você às vezes tem medo de tocar no outro, ou se deixar ter tocado, porque acha que aquela ali tem uma conotação. E que se tiver, qual é o problema? Se você gostar, aceite, se não gostar, não aceite. Aceite, né? Perfeitamente, perfeitamente. Isso, somos seres sexuais também. Aprender isso. Vitais, aprender a lidar com 5 não, né, Clélia? Tudo isso é espaço da biodança. É uma coisa maravilhosa. Jorge Terren, que você conhece, Silvana, é um grande facilitador de biodança, ele disse que uma das coisas mais importantes na vida da gente é aprender e saber quando dizer sim e quando dizer não. Porque a gente só é acostumada sim, né, o tempo todo, inclusive com coisas que nos fazem mal, coisas que nos violentam. A gente, né, pode fazer isso. Meninas, o que é que tem perguntas mais? Teve uma pergunta de Irailma. Às 5h30, né? Teve uma pergunta de Irailma antes. Como desenvolver ou acordar a sua inteligência afetiva no dia a dia, família, faculdade e trabalho? Pois é isso. Não é muito fácil, não. A gente precisa fazer umas vivenciazinhas de biodança e exercitar a afetividade. Como tem exercício, por exemplo, de dar e receber a flor. São várias formas que a gente tem. No seco, assim, no palo seco, aqui no blá, blá, blá. Porque a biodança, ela é uma transformação que vem de dentro para fora, entendeu? A gente entende que a mudança não se dá aqui. Eu posso ter consciência de muitas coisas, mas até eu mudar a minha atitude é um longo caminho. Como na biodança é a vivência, existe uma inversão epistemológica na vivência, então, pela vivência, eu chego à consciência e eu atino que eu mudei. Mas eu vou dar uma ajuda aí nessa resposta, porque eu conheci Irailma e ela está com a gente no grupo Vivência. Eu acho, Irailma, que você tá transformando. Eu já vi você se transformar muito nesse percurso desde que eu lhe conheço. E esse espaço de transformação se dá na exposição. Eu acho que a gente precisa se expor cada vez mais. Se expor, porque a vivência de biodança convida você à exposição. A expressar, se expressar, não é nem exposição, talvez. Se expressar, exatamente. Só que a expressão... Eu estou falando expor, né? É porque eu estou falando exposição porque a gente tem medo, né? A gente tem medo do que vão pensar se a gente rebolar. A gente tem medo do que vão pensar se eu disser sim. O que vão pensar se eu disser não. Então, a gente acaba vivendo dentro de uma cartilha normativa. Exatamente. Eu digo os sims que me ensinaram que eu preciso dizer. E eu tenho que dizer os nãos que me ensinaram que eu tenho que dizer não. Então, Irailma, você está no caminho e eu acredito que todos nós aqui, inclusive nessa live, estamos buscando isso. Cada um no seu nível de aprendizado, a gente já está fazendo isso. Claro. Esse grupo, de chamar grupo de vivências, já é um passo muito grande nessa direção, não é? E tem vários tipos de vivência. A vivência de biodança é uma. É a vivência da arte, por exemplo, de você ser palhaço, fazer graça, não sei o quê. Vivência de escrever, de fazer poesia, declamar poesia, de tocar algo. Tem vários tipos. A vivência de biodança é uma. Mas você sair do cognitivo e vivenciar já está dando outra conotação e trazendo outro aspecto do ser humano, né? É legal, é bem legal. Parabéns pelo projeto de vocês. Vida longa para ele. Pois se Caruaru não tivesse a gente tudo, eu ia dizer, eu vou aí algum dia dar uma vivência de biodança para vocês, mas cadê que ninguém pode nem sair? Mas em breve você já está convidada.
Pois é, no próximo ano, né, quem sabe? É por aí. E aí, meninas, Eu dei só umas pinceladas, assim, né? Como eu falei, da educação, ele fala muito do desenvolvimento da inteligência afetiva. Pois é uma alegria para mim também. Dançar é sempre muito bom, minha filha. E dançar com os outros, aí é que é bom mesmo. Teve um comentário de Pamela aqui no finalzinho que eu achei interessante, que toca numa coisa que a gente vem discutindo muito, que é a questão de, na nossa educação, sermos ensinados a esconder as emoções e sentimentos na escola, na empresa, e isso ser particularmente mais forte para os homens e meninos, né? Com certeza. E aí, eu acho que Silvana sempre fala sobre essa questão dessas nossas vivências, né, serem associadas muito à ideia da mulher, né, ao feminino. Inclusive, Elizabeth, os grupos de biodança são majoritária e maciçamente de mulheres. 10 mulheres, 15 para 1, 2 homens. Olha, tem muita bibliografia de biodança, de educação biocêntrica. Eu não sei se vocês estão vendo aí. Dá para ver, dá? baixa um pouquinho, baixa um pouquinho. É melhor dizer, Clélia, eu já anoto aqui no chat. Certo. Eu posso anotar no chat, né? Sim. Mas eu queria que vocês vissem logo, que tem um bocado. Esse aqui é mais interessante para vocês, porque é na organização, nas organizações. Eu acho que eu tenho isso. É o de Cássia, Silvana, tu deve ter. Esse daqui é um dos primeiros que saiu, que é do pessoal do Ceará, Ruth, César e outras pessoas. E esse daqui, aumentado e melhorado, deu nesse topo aqui, que é também... A educação biocêntrica tem uma especialização na UFCE, né? Não, o FPE não, na UES teve algum tempo, que foi onde eu fiz, e atualmente tem na UVA, do Vale do Acaraú. Olha, também tem esse caderninho aqui, que parece que está disposto na internet, UES e UVA. E tem uma revista eletrônica chamada Pensamento Biocêntrico. Se vocês botarem isso, tem muita coisa de educação biocêntrica e de biodança. É uma revista eletrônica virtual, chama-se Pensamento Biocêntrico. Tem muitos artigos aí. Pensamento Biocêntrico, é uma revista eletrônica. E eu ia mostrar para vocês, na escola de biodança, na formação, a gente tem esse toco aqui, ó, que é uma apostila que tem 40 páginas, sei lá o que aí. Ana Márcia está perguntando para os pesquisadores da USE. Da UES? Sim. Ruth não é de lá, César não é de lá, Bárbara já foi de lá, mas está aposentada. Tinha Babi Fonteles, que eu acho que está aposentada também. Tinha, como é o nome daquela? Manuela, não, Manuela é a filha, a Lúcia Helena Grangeiro, que eu acho que é de lá também. Ai, mas muita gente se aposentou, Ana Márcia, o tempo está passando, está pensando o quê da vida? Eu já me aposentei faz tempo. Gente, está chegando a hora, né? Nós vamos fechar com mais alguma pergunta. Se tiver alguma pergunta, passa agora o carro para sempre, né? Eu queria agradecer a Clélia pela sua disponibilidade, muito importante. Eu acho que a gente está caminhando para ter contato, porque, na verdade, o que acontece com a gente é que a gente acaba assumindo papéis e que acabam ficando, em cada lugar, você cria um personagem diferente. Então, dentro da universidade, você é o intelectual, em casa, você é o ser que pode sentir, fazendo biodança, você vai vivenciar suas emoções e sua libertação, ou escutando música, tocando, você vai... Eu acho que a gente precisa caminhar para trazer nossos potenciais para onde a gente está
mais tempo, está mais tempo. E o nosso trabalho é onde a gente está mais tempo. Com E a certeza. universidade toca na vida de muita gente. Então, quanto mais a gente trouxer essas ideias para dentro da universidade, eu acho que mais oportunidades das pessoas terem contato com essas ferramentas, essas coisas, essas dádivas maravilhosas que já existem há tanto tempo, mas que ainda estão tão distante da educação formal que a gente conhece. Então, a gente tem que beber dessas fontes e trazer para a universidade para poder isso se ampliar. Então, a gente agradece muito a sua presença aqui, Clélia. Obrigada. E, se Deus quiser, vamos, em breve, daqui a alguns meses, concretizar a sua presença, assim, concretamente. Vivencial, né? Concreto. Olha, Jaqueline Ferreira está perguntando aqui aonde é que a gente tem acesso à biodança em Caruaru. Dona Silvana é facilitadora de biodança também. Já é formada. Já tive um grupo aqui. Está no Recife, com Lucinha, mas o diploma está lá, assinado por Rolando Touro, que participou da banca dela. Foi, eu tive a honra de apresentar meu trabalho de conclusão para o criador da biodança. E ainda mais dançando, viu? Foi, ainda fiz uma apresentação para ele. E aí, faz alguns aninhos só. E aí... Eu nem sei, 14. Eu tenho a ideia ainda de criar esse grupo na universidade, mas vamos conversando. Uma hora ele vai aparecer. Vamos caminhando, né? Pois tá, meninas. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. E tudo é bom e sucesso e vida longa para o projeto de vocês. Muitas vivências pela frente. Nós vamos fazer agora uma meditação conduzida pela professora Mirnoca. Não, Mirna, agora não dá tempo de eu fazer, porque eu tenho yoga. Obrigada, daqui a pouco. Clélia. Foi muito bom, viu, querida? Eu vou, como diz em Pernambuco, eu vou lhe aperrear, viu? Porque eu fiquei curiosíssima, quero ler, apesar da educação biocêntrica, né? Ela ser vivencial, mas eu, como aquariana, eu preciso ler alguma coisa a respeito. Eu até falei com ele, Ana, para a gente, quem sabe, trazer uma especialização para cá. Eu seria aluna. Muito, viu? Muito, querendo demais. Tenha calma, take it easy. Pois vamos, Mirna, meditar. Eu vou até apagar a luz. Muito obrigada, Clélia, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. É sempre muito bom receber você. Pessoal, vou fazer uma meditação diferente hoje. Vou até apagar a luz aqui também, baseado, já que a gente está falando de biodança. Eu também, então. A proposta de hoje é diferente. Estamos falando da vida, seja ela qualquer tipo de vida, não só a vida humana. Então, eu convido a vocês para sentarem confortavelmente. De preferência com os pezinhos no chão. Respira profundamente. E ao inspirar profundamente, vai pensando em quais são as tensões do teu corpo. E ao expirar, solta essas tensões. Inspira profundamente. Solta e vai liberando as tensões do teu corpo. E relaxa. Inspira mais uma vez. E solta. Percebe se ainda tem alguma tensão no teu corpo. Leve a tua atenção para essa parte do corpo. Inspira e solta. Agora, com essa energia de amorosidade e afetividade que a gente discutiu anteriormente, eu peço que vocês visualizem o planeta Terra na frente de vocês.
Visualizem o nosso planeta. Envie amor para o nosso planeta. O nosso planeta, ele é formado de muitas espécies diferentes. São muitas plantas, são muitas pedras. E eu te peço que envie amor para todas essas espécies. São muitos animais. Envie amor para os animais. Temos muitos rios, muitos mares. Envie amor para os rios e mares. Temos muitos seres humanos espalhados pela Terra. Também envie amor para os seres humanos. Todos somos um. Todos nós estamos conectados. Todos nós estamos interrelacionados. Respira e percebe a grandiosidade do nosso planeta, a sua diversidade e a sua unidade. Todos fazem parte do planeta Terra. Percebe a generosidade desse planeta, que disponibiliza os nossos alimentos, que disponibiliza outras pessoas que são nossas amigas, que disponibiliza uma diversidade muito grande, animal e vegetal, e mineral. Percebe a abundância e fartura desse planeta. Percebe como tudo está conectado. E envia amor para o planeta como um todo. Somos um. Somos diversos, mas somos um. Estamos todos juntos no mesmo local. A Terra é uma. E enviando tanto amor para o planeta e para todas as suas espécies. Eu peço que vocês visualizem uma luz branca envolvendo o planeta Terra. E essa luz leva muito amor a todas as partes do planeta Terra, abrindo o seu centro, até a parte mais externa, desde a parte externa até o seu centro. Essa energia ela vai se expandindo, essa luz branca vai se expandindo amorosamente, tomando conta de todos que fazem parte do planeta Terra. Precisamos de amor. Precisamos enviar amor para o nosso planeta. Nós precisamos dele e ele precisa de nós. Estamos todos interconectados. Percebe a expansão dessa luz branca com tanta amorosidade. Com tanta amorosidade. Todos estão juntos. Todos estão reunidos. Percebe a força dessa luz. Percebe a força desse amor. E agora eu te convido, nessa luz, percebendo o planeta na sua frente, que você... Como eu não sei a parte que eu parei, eu peço que vocês voltem de novo, olhem e percebam o planeta. Não sei se vocês escutaram na hora que eu pedi para vocês abraçarem o planeta. E nessa sensação de abraço, de amorosidade, eu peço que vocês comecem a se despedir do planeta. Percebam essa luz branca sendo absorvida pelo planeta com tanto amor. E a partir dessa luz, ele vai se despedindo diante de tanta amorosidade. E você fica também com essa energia amorosa trocada com o planeta. E aos poucos, no seu tempo, você vai mexendo seus pés,
Vai mexendo seus braços, mexendo lentamente o corpo. Coloca um pouco a cabeça para baixo, baixa os olhos e vai abrindo lentamente os olhos. No seu tempo. Respira. Como vocês estão? Muito bom, foi muito bom. Minha gente, a internet caiu não fazia muito tempo. Eu não percebi Não. ainda. Eu estava tão... 2 minutos. Uns 2 minutos. Estão todos bem? Muito bem. Sim, Você amiga, está cada dia melhor nesta condução, querida. Mas eu achei que essa meditação tinha tudo a ver com o dia de hoje, né? A gente falando de educação biocêntrica, tudo relacionado, tudo conectado, somos um só. E aí, aproveitando esse final maravilhoso, relaxante, vamos lembrar da próxima live, que é com a Elizabeth. Vou pedir para a Beth falar qual é o título da live e o que é que ela, resumidamente, pretende abordar. Não tem título ainda não, tá, gente? Mas vai sair em breve, capaz. Mas eu vou falar um pouco sobre micropráticas de resistências no cotidiano, tentar fazer algumas reflexões sobre a pandemia e sobre tudo isso que estamos discutindo aqui nessas lives. Tenho certeza que será maravilhoso, como todas as lives que têm sido aqui. Principalmente, mais do que conhecimento, eu acho que aqui tem sido um espaço de encontro caloroso, encontro com coisas que a gente até sabe que existe, mas que às vezes a gente não consegue trazer para a vida da gente. Eu acho que nesses momentos a gente tem trazido coisas muito boas. Todas as lives trouxeram não só informações, mas sentimentos de apoio, de carinho e de partilha. Eu estou muito feliz de estar participando. Eu também. Também quero. Obrigada, minha gente, pelo carinho. Obrigada pela participação de vocês. É sempre bom encontrar vocês por aqui. Esse povo tão querido. Então, até a próxima. Até a próxima. Até. Até a próxima. Beijo. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.